1 Pedro capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao 9. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 9. Eu estou lendo agora o versículo 3. Versículo 12, vou repetir. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, nessa noite. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza através da Tua palavra, nos ensine, nos traga direção, discernimento, entendimento. Pai, eu rogo agora que toda a mente desse lugar, Senhor, esteja cativa em obediência à Tua palavra, Senhor, e ao Teu Espírito Santo. Repreendo na autoridade do nome de Jesus toda a investida das trevas contra a Tua palavra, contra o Teu reino. Senhor, eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele fala da igreja, fala a igreja, na verdade, e da igreja, acerca da condição e do papel que a igreja tem no reino de Deus. Ele começa dizendo que aquele que faz parte da igreja deve ter um padrão de comportamento. Ele diz: despojem-se, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência, e desejai ardentemente o bom leite espiritual. Então, o Pedro aqui, o apóstolo Pedro, ele traz uma visão prática de vida muito grande para a igreja. Ele diz que ser cristão, estar em Cristo, estabelecer uma aliança com Jesus, implica necessariamente em uma prática de vida que condiz com essa aliança. E ele começa a falar acerca do papel e da escolha de Cristo. Ele diz: vocês foram feitos um povo de Deus, vocês foram escolhidos, porque creram naquela rocha que os construtores rejeitaram, que a nação de Israel rejeitou. E agora, porque vocês creem e aquela nação rejeitou, o povo de Deus, a nação de Israel, escolhida desde o início ali, na antiga aliança, para ser esse povo,
desse povo escolhido por Deus, que é a igreja. E eu quero compartilhar nessa noite um pouco dessas qualidades. No versículo 9, o apóstolo Pedro enfatiza algumas dessas qualidades da igreja. Em primeiro lugar, ele diz que nós somos o que? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Mas aí, queridos, Pedro ele coloca essas qualidades, mas ele estabelece essas qualidades atreladas a uma missão. Ele diz, vocês são tudo isso, mas com um propósito, com uma missão. E qual é a missão que o apóstolo Pedro enfatiza aqui no versículo 9 do capítulo 2 da sua primeira carta? Ele diz assim, tudo isso para quê? Proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, nós somos todas essas coisas com um propósito. Na verdade, quando ele faz um paralelo com a nação de Israel, você vai perceber aqui que ele fala muito acerca da escolha da nação de Israel. Mas ele diz que a escolha, mesmo na nação de Israel, a palavra de Deus ela é riquíssima em exemplos acerca dessa questão, ela era com propósito. A nação de Israel ela foi escolhida, ela foi comprada, ela recebeu a aliança, mas para quê? Para ser uma nação missionária, para ensinar as nações, para mostrar aos povos, para mostrar às pessoas, às nações que circundavam a nação de Israel, que havia um Deus que era bom, um Deus que é bom, um Deus que é maravilhoso. Mas a nação de Israel, ela perdeu essa visão. E Pedro, quando ele fala acerca da escolha da igreja, ele mostra que nós não podemos perder esta visão. Então a primeira qualidade que Pedro aponta aqui é de raça eleita. E o que é eleição? Raça eleita é uma raça que foi escolhida. Eleição está ligada ao que? A escolha. Então nós somos um povo que Deus escolheu, querido. Deus escolheu você. Aí você diz assim, pastor, então você vai falar aqui naquela eleição pessoal. Não, querido, não é esse tipo de eleição. Aqui ele está falando para o povo, para a igreja. A igreja foi escolhida. E você faz parte desse povo escolhido. Não necessariamente que Deus tenha escolhido você em detrimento de outra pessoa, para ser salvo, para gozar das delícias do seu reino. Mas Deus escolheu um povo. Aqui ele está dizendo isso. Deus escolheu um povo. Ele está falando de um povo, que é essa raça eleita. Então, irmãos, Deus escolheu a igreja para manifestar as bondades de Deus no meio de sua geração. Deus escolheu, irmãos, essa comunidade de fé para proclamar as virtudes dele. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós, enquanto raça eleita, nós temos o mesmo sentimento de Israel. Achar que a eleição nos faz simplesmente especiais diante das pessoas. Mas, na verdade, esse tipo de eleição que Pedro está falando aqui, como ele coloca atrelado a um propósito, a eleição nos traz uma responsabilidade. Nós somos responsáveis, para que as pessoas conheçam a Deus. E hoje, quando estávamos vindo para a igreja, começou uma conversa no carro entre Juliana e Julinha, né? Começaram a conversar lá. E me chamou a atenção uma colocação. Eu acho que foi Juliana, não lembro bem se foi Juliana ou Julinha, mas alguém disse assim, acho que foi Juliana, fez assim. Muitas vezes, né? Ela falou isso em outras palavras, mas a mensagem era essa. Muitas vezes nós queremos pregar o evangelho, queridos, para as nações. Quando a gente pensa em missões,
nós pensamos em quê? Fora. Quando a gente tem a ideia de missionário, a gente acha que é aquela pessoa que vai lá para Moçambique. Não sei por que a gente tem uma fixação em países africanos, assim, países mais pobres. A gente tem essa fixação. E aí sempre pensa nessa, eu vou lá para outro país e vou fazer missões, eu vou pregar o Evangelho. Mas querido, o chamado do Evangelho, ele tem que alcançar as nações, eu não tenho dúvida disso. Mas o chamado do Evangelho, ele começa na nossa onde? Nossa Jerusalém. Ele só ia de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas esse Evangelho pregado a toda criatura, ele diz, em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. A própria palavra na grande comissão do grego, que nós traduzimos para o português como imperativo, na verdade ele é um gerúndio. E o que é um gerúndio? É uma ação contínua, que você continua e está fazendo. Ou seja, na verdade o ide, ele poderia ter sido melhor traduzido para indo. Então nós fomos escolhidos na raça eleita para quê? Para indo pregar o Evangelho. E o que é indo, irmãos? Sempre. O indo é o seguinte, você está no seu trabalho, você prega o Evangelho. O indo é você estar na fila do banco e prega o Evangelho. O indo, irmãos, é você pregar o Evangelho no seu bairro. E depois na sua cidade. E quem sabe as nações. Mas o indo, irmãos, é uma ação contínua. Implica que nós temos que pregar o Evangelho onde quer que estejamos. E muitas vezes nós esquecemos, queremos ir às nações, mas esquecemos das pessoas que estão perto de nós. Esquecemos, irmãos, dos nossos familiares. Esquecemos muitas vezes do nosso colega de trabalho. Queremos muitas vezes e vamos salvar as prostitutas lá no país, na África. Esquecemos das prostitutas que ficam ali na frente da maior livraria evangélica da nossa cidade. E que passamos muitas vezes para ali para consumir produtos gospels, alimentar o mercado de consumo evangélico. E que esquecemos que o nosso indo envolve aquelas pessoas que estão ali. E o máximo que nós fazemos é virar a cara e dizer, coitada dessas mulheres, elas estão perdidas. Quando na verdade, irmãos, elas fazem parte do nosso projeto missionário, porque Deus deseja alcançar todas as pessoas. Para isso que nós fomos escolhidos. Nós não somos melhores, nós somos mais responsáveis pela escolha. O problema é que muitas vezes a escolha nos dá a ideia que nós somos melhores, somos mais santos, somos mais espirituais, quando na verdade a escolha, e talvez tenha sido esse o grande problema da nação de Israel, não enxergar que a escolha não nos faz melhor, nos faz mais responsáveis. Nós somos responsáveis, irmãos, para a proclamação do reino de Deus nessa geração. Por isso que nós somos nação eleita, nós fomos eleitos para esse propósito. Interessante que Pedro não perde esse foco. Vocês são nação eleita. Nós gostamos. Sou eleito. Deus não escolheu o mundo, Deus escolheu a nós. Gostamos. Eu sou sacerdócio real. Vê que coisa maravilhosa, meu irmão. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem gente que quando tem problema com outro, né, ele já requer essa qualidade. Sai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Eu sou menina dos olhos do Senhor. Mas nós
fomos feitos, irmãos, todas essas posições, temos todas essas qualidades para proclamar. Para proclamar, meu irmão. Para declarar, fazer Deus conhecido na nossa vizinhança. Irmãos, a igreja ela não é um fim em si mesmo. Eu acho que uma grande confusão que nós temos hoje em dia é entender o que é igreja. A gente estabeleceu uma igreja muito institucionalizada, muito institucional. Eu entendo, irmãos, que a igreja ela tem que ter suas características, tem que ter sua administração, mas muitas vezes isso nos faz perder o foco. Estamos aqui dentro, felizes, né? Ar-condicionado, aí graças a Deus a nossa burocracia permitiu comprar ar-condicionados. Às vezes passamos aí na frente, reclamamos da rua aí que está emburacada, a prefeitura nunca ajeita. O lixo. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que isso não é um lugar para nós nos escondermos, simplesmente. Esse é um lugar, irmãos, para nós nos alimentarmos. Para alimentarmos as pessoas aí fora. Glória a Deus. Irmãos, o que é que você diria de alguém que tem a sua despensa bem abastecida? Nada lhe falta, ela tem dinheiro para comprar o que quiser em termos de alimento. O que é que você diz, irmãos, dessa pessoa, se na porta dela morre alguém de fome? Qual é o julgamento que você faz dessa pessoa? Você vai dizer que ela é egoísta, insensível, mas muitas vezes, enquanto cristãos, irmãos, nós nos portamos dessa maneira. Porque nós nos alimentamos da palavra de Deus. Nós conhecemos um Deus que é resposta para as pessoas que estão morrendo de fome existencial aí fora. Nós conhecemos um Deus, irmãos, que muda histórias. Nós conhecemos um Deus, irmãos, que muda vidas que estão aí sendo direcionadas para as drogas. Nós conhecemos um Deus que pode mudar a vida de um casal que está sendo destruído, se separando, se deixando. Nós conhecemos um Deus, irmãos, que é alento na hora da luta, da angústia. Mas o problema, irmãos, é que nós guardamos esse Deus bem escondidinho dentro da nossa religião. Esse Deus está bem guardadinho, querido. É meu, é para mim, é da minha religião. Enquanto as pessoas morrem de fome e sede de Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. E Deus, irmãos, Ele nos chama exatamente para esse propósito. Somos eleitos, somos escolhidos. Deus não escolheu, irmãos, um mundo. Deus não escolheu um clube. Deus não escolheu uma associação. Ele escolheu a igreja para proclamar as virtudes de Deus. Ele nos escolheu para isso mesmo. E se nós fugirmos desse propósito, nenhum outro propósito faz sentido enquanto igreja. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Ser sincero com você mesmo, com Deus, você não precisa me responder. Você se preocupa, irmãos, com as pessoas que estão ao teu redor? Você tem orado por elas? Você se entristece, irmãos, quando você vê uma jovem, um jovem
tomando um caminho, um rumo, que não é aquele que Deus quer para a vida dela. Mas enquanto igreja, irmãos, enquanto povo escolhido, não deveríamos nos preocupar. Porque nós fomos escolhidos exatamente para essa preocupação. Deus não nos escolheu, irmãos, porque somos mais bonitos do que os outros. Deus não nos escolheu porque somos melhores do que os outros. Deus nos escolheu para ser instrumento dele para o louvor da sua glória, para anunciar na nossa Jerusalém, para anunciar nas pessoas que nos cercam, para as pessoas mais distantes e até mesmo nas nações, que Ele é aquele que é a resposta na vida das pessoas. Ele é aquele que as pessoas precisam para trazer alento existencial e mudança de vida. Deus nos chama para isso, irmão. A segunda qualidade, a primeira qualidade, nós somos o quê? Raça. Fala para a pessoa que está do lado, meu irmão, acorde. O friozinho do ar-condicionado está bom, mas diga assim: você faz parte de uma raça eleita. Para quê? Para proclamar, meu irmão. Você foi eleito para isso. Você foi escolhido para isso. Em segundo lugar, irmãos, a palavra de Deus nos diz que a qualidade, uma segunda qualidade da igreja, é ser um sacerdócio real. Irmãos, o que é ter um sacerdócio? O que é ser um sacerdócio? Na verdade, o sacerdote era aquela figura que já veio lá da antiga aliança, que era alguém que representava as pessoas diante de Deus. Sacerdote, e eu entendo que Pedro estava enxergando essa visão, que ele compreendia que era aquele homem em que as pessoas procuravam para oferecer ou apresentar um sacrifício diante de Deus. Então o sacerdote é aquela pessoa, aquele homem, que tem essa missão. E ele diz que a igreja ela tem um sacerdócio real. Ela tem uma função de apresentar diante de Deus esse sacrifício. E o próprio Pedro, ele já diz qual é o tipo de sacrifício que nós apresentamos aqui nesse texto. No versículo 5 ele diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então o próprio Pedro, irmãos, ele coloca qual é a missão desse sacerdote: oferecer sacrifício espiritual, agradável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então o sacerdócio, irmãos, significa que nós temos uma missão espiritual de representar as pessoas, de representar diante de Deus um povo, representar uma geração e oferecer um sacrifício agradável a Deus. Então, irmãos, o sacerdócio também é um serviço. Ou seja, Pedro está dizendo como nós vamos fazer essa missão, exercendo o sacerdócio, fazendo nos representar ou representar as pessoas diante de Deus. É orar pelo povo, é trazer essa nação diante de Deus, é trazer as pessoas diante de Deus. Querido, nós estamos no meio de uma geração perdida. O povo que nos cerca, que não tem uma vida restaurada, irmãos, eles estão caminhando para um fim que a Bíblia já diz qual é. E Deus escolhe a igreja para quê? Para representar diante de Deus, diante dele, essas pessoas, para trazer essas pessoas no altar de Deus, para orar, para trazer o sacrifício, para ministrar diante do Senhor.
nós perdemos essa visão de sacerdócio. Primeiro que a ideia que nós temos enquanto sacerdote é que é o pastor. Sabe? O sacerdote é o pastor. Mas, querido, e essa foi uma das grandes avanços que a reforma protestante trouxe, é o sacerdócio universal dos crentes. Você é instrumento de Deus para oferecer sacrifício no altar do Senhor. Você é instrumento de Deus, queridos, para orar pelas pessoas. Você é instrumento de Deus para ministrar a cura e a restauração da vida das pessoas. Você é instrumento de Deus para colocar no altar de Deus as suas petições. Você é instrumento de Deus, queridos, para entrar na presença de Deus e colocar aquilo que você deseja diante do Senhor, no altar de Deus. Ter livre acesso ao Senhor. E aqui, irmãos, aqui é uma confrontação muito grande com o sacerdócio da Antiga Aliança. Porque no sacerdócio da Antiga Aliança, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença de Deus. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que o véu foi rasgado. A palavra do Senhor é um desafio, entrando, pois, com ousadia no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho, pelo véu que foi rasgado. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos um evangelho de periferia, um evangelho da margem, onde Deus está sempre distante de nós, quando na verdade Ele nos chama para entrarmos com ousadia na presença dEle. Eu não entendo, irmãos. Eu não entendo porque o macumbeiro vai lá na macumba dele, a entidade fala, o demônio fala. E tem gente que passa anos sem ouvir Deus falar, meu. Não é porque Deus não fala, não, é porque ele está com os ouvidos tapados. Porque ele sempre vive o evangelho distante. O evangelho, irmão, daquele que vem à igreja, mas não entra na presença de Deus. O evangelho daquele que canta canções, mas não adora. O evangelho daquele que dá dinheiro, mas não oferta. O evangelho, irmãos, daquele que lê a Bíblia, mas não entende. Quando Deus nos traz essa visão de sacerdócio real, irmãos, Ele está dizendo, vocês têm que ser um povo espiritual, um povo que entra na presença de Deus. Um povo, irmãos, que as orações são meras repetições. Quando na verdade a oração ela deve ser uma verdadeira conversa com Deus. Você tem que compreender que Deus está escutando. Você tem que compreender, irmãos, que Deus te fez para viver na presença dEle. Que Deus te chamou, irmãos, para o próprio culto ser um sacrifício. Apresentai-vos, pois, os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto, irmãos, é um ato de sacerdócio. Irmãos, Deus, quando nos chama como sacerdotes, está dizendo em outras palavras, qualquer um de nós pode estar na presença dEle. Não é só o pastor, mas você também pode estar na presença de Deus. Você pode orar, que você pode buscar, e muitas vezes nós perdemos esse sacerdócio. Porque esse sacerdócio também é dentro do propósito. Nós somos sacerdotes para quê? Porque é bom estar na presença de Deus? Para anunciarmos as virtudes daquele. Me preocupa, irmãos. Eu tive uma notícia esses dias
de oração da igreja, vem pouquíssimas pessoas, irmãos, na quarta-feira. E a igreja que não ora, irmão, não entende o seu papel de sacerdote. Eu não me preocupo, irmão, não é porque pessoas não vêm. Eu me preocupo é porque pessoas não entendem. Que essa responsabilidade é minha e sua. Eu me preocupo, irmãos, quando as pessoas estão confessando no culto, são irreverentes. Eu não me preocupo, irmãos, porque o barulho me incomoda, não. Eu me preocupo porque as pessoas não entendem a dimensão da presença de Deus nesse lugar. Eu não me preocupo, irmãos, quando as ofertas são poucas ou quando são muitas. Eu não me preocupo com isso, irmãos, porque não é o dinheiro que Deus quer de você. O que Deus quer de você é o reconhecimento do ato de ofertar. E oferta, irmão, só oferta aquele que é regenerado. Quem não é regenerado não cultua a Deus, ele assiste o culto. Porque ele não tem aliança com o Senhor. Muitas vezes nós damos dinheiro, irmãos, mas não damos o coração. Muitas vezes nós damos palavras, mas não damos vida. Muitas vezes estamos na igreja, mas não damos culto. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem nenhum compromisso comigo de adorar a Deus. Você tem compromisso com o Senhor. Você não tem nenhum compromisso comigo de vir à igreja, irmão. Você tem compromisso com o Senhor. Você não tem nenhum compromisso comigo de orar ou com essa igreja. Irmão, se você se vier a essa igreja, você, querido, você está extremamente equivocado. Você tem que servir primeiro a Deus e compreender uma das formas de você servir a Deus é trabalhando na obra e na seara do Senhor. Essa compreensão, irmãos, de sacerdote. O sacerdote da antiga aliança, irmãos, ele não tinha herança. Deus distribuiu a terra entre as tribos de Israel. Os sacerdotes não ganharam terra, porque Deus era a herança. E muitas vezes, irmãos, nós estamos atrás da terra, do meu quinhão nesse mundo. Quando Deus mostra desde a antiga aliança que o sacerdócio, o verdadeiro sacerdote, o quinhão dele, a herança dele é o Senhor. Irmãos, nós temos que ser sacerdotes para proclamarmos as maravilhas do Senhor. Terceira qualidade, irmãos, desse povo é a nação santa. Está ligado novamente à ideia de separação, de vida e de propósito. Na verdade, a santidade, ela não é essa santidade barata que nós estabelecemos. Quando a gente pensa em santidade, a gente pensa logo em alguém que se veste de tal maneira, que tem um determinado linguajar. Eu entendo que a santidade, ela se expressa nessas coisas, mas ela não é necessariamente essas coisas, porque a santidade, irmãos, ela está ligada à ideia de sermos separados para Deus. O sumo sacerdote, irmãos, ele trazia lá na sua cabeça o diadema que dizia assim: santo ao Senhor. Mas, santo, pastor, quer dizer que ele é aquela pessoa. Não, santidade, irmãos, está dizendo que Deus quer de nós que sejamos separados para Ele. O santo, irmãos, ele
não é instrumento do pecado. O santo, ele não usa os seus membros para a prostituição. O santo, ele não vai usar, irmãos, o seu corpo para aquilo que não glorifica a Deus. O santo, ele não vai usar o seu entendimento para algo que é contrário à presença de Deus, dos propósitos de Deus. O santo, irmãos, ele tem uma vida separada para o Senhor. Esse é o ato de ser santo, irmãos. Santidade, queridos, impõe diante de nós esse compromisso. Sabe quem usa a minha vida? É o Senhor. Sabe quem usa o meu entendimento? É o Senhor. Ser santo. Estar separado para Deus. E aqui diz, irmãos, que a santidade também deve contribuir para esse propósito. Muitas vezes, irmãos, nós temos o costume de consagrar objetos para a casa do Senhor. Se você, irmãos, passasse ali na rua, um bar desses que tem aqui na frente, aqui na rua, e visse o som da igreja emprestado ao bar, o que é que você ia dizer? Você ia vir logo dizer, ai, misericórdia, o som da igreja. Não é verdade? Isso é um absurdo. Aí vinha logo a culpa para a irmã Ridé, que era a primeira suspeita, né? A primeira suspeita, assim, mas pô, a irmã Ridé que prestou o som da igreja para fazer uma festa para o menino, fazer uma rave ali na rua. É verdade, isso não nos parece absurdo, irmãos. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. O que as pessoas diriam da sua vida? Que também é muito mais separado do que isso aqui. Quando as pessoas veem você fazendo coisas que não glorificam a Deus. Será que isso não é um absurdo, irmão? Nós reclamamos dos objetos, esquecemos das vidas, na qual eu e você estamos inclusos. O que as pessoas diriam de você em certas situações? Ser santo, irmãos, é ser separado para Deus. Esse som, irmãos, vai ficar. Daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, ele nem vai mais querer, vai estar tão ultrapassado. Queremos um som melhor, já tem um som mais. E aí vai colocar lá atrás, né? Já tem lá. Quando começou aqui era uma bênção para a gente, hoje a gente acha que achou em algum momento que não era, vamos comprar o melhor. Bota lá atrás. Mas o interessante, irmãos, é que a nossa vida, enquanto santos e separados para Deus, nós não podemos colocar atrás. Porque enquanto vivermos, nós temos que dar conta. De uma vida que foi separada do Senhor. Por fim, irmãos, a quarta qualidade que o apóstolo Pedro ele apresenta aqui, ele diz que está muito ligado à ideia de santidade, que é de povo de propriedade exclusiva. Irmãos, o que é propriedade exclusiva? O que é que você entende? Só pertence a um. Pode sociedade uma propriedade exclusiva? Propriedade exclusiva, irmãos, é a ideia que pertence
Na propriedade exclusiva não tem sócio. Na propriedade exclusiva não admite nenhuma outra pessoa que tenha posse daquilo. E a Bíblia, irmãos, ela nos vai trazer essa ideia por várias vezes. Por exemplo, a palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou temos que agradar a um ou desagradar a outro. Isso está ligado à ideia de propriedade exclusiva. A ideia de propriedade exclusiva está ligada também, irmãos, àquela passagem bíblica quando diz que uma casa dividida não prospera. Então, querido, ser propriedade exclusiva significa que a nossa vida pertence não a qualquer outro, mas só ao Senhor. Que Deus não quer dividir espaço na nossa vida. Ser propriedade exclusiva, irmãos, é tudo ou nada. Irmãos, Deus não quer uma parte disso. Deus não satisfaz com uma parte mesmo. Deus quer tudo. O Evangelho, irmãos, é uma mensagem de tudo ou nada. E diz, pastor, eu vou dar minha vida religiosa a Deus, eu vou dizer que sou crente por aí, mas a minha vida social eu não vou dar não, pastor. Eu vou continuar com o meu mesmo estilo de vida. Pastor, eu vou dar a minha vida religiosa, mas a minha área sentimental não vou dar não, porque eu vou namorar com uma pessoa que não é crente, eu vou andar conforme os propósitos que ele quer, vou fazer as coisas que ele quer, vou andar dessa maneira, vou fazer dessa forma. Querido, Deus quer tudo em você. Deus não se satisfaz com uma parte. É tudo ou nada. Ou você pertence a Deus ou não pertence. Ou você é propriedade exclusiva de Deus, ou você não é propriedade. Nós cantamos aquela canção aqui, né, irmãos, dizendo, sou propriedade de Deus, estou protegido. Cantamos isso, irmãos, isso é uma verdade. O problema, irmãos, é que nós reduzimos demais as exigências do Evangelho. Humanizamos demais aquilo que Deus quer da nossa vida, relativizamos demais. E eu digo para vocês, irmãos, fora disso aqui não é Evangelho. Se nós não somos propriedade de Deus, exclusiva, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, deve resultar necessariamente na proclamação. E o que é que nós proclamamos, irmãos? O que é que nós proclamamos? As virtudes. Sabe o que é proclamar a virtude, irmãos? Proclamar as coisas boas do reino de Deus. E o interessante é que quando eu vejo, irmãos, essa questão de virtude, eu entendo que só proclama virtude quem encontra virtude, quem vê as coisas boas. Irmãos, quando você conhece algo bom, como é que você fala dessa pessoa, dessa coisa? Tem gente que vai para um restaurante e faz uma propaganda. Rapaz, eu fui um restaurante. Pense uma comida boa, barata, pense. Tem gente que conhece uma pessoa, rapaz, conheci uma pessoa maravilhosa. Pessoa simples, boa. Você está falando o quê? Das virtudes. A nossa mensagem deve ser uma mensagem de virtudes. Deus é bom.
Sua misericórdia se estende de geração em geração. É bom servir a Deus. O problema, irmãos, é que às vezes eu até duvido se tem cristãos que acham bom servir a Deus. Às vezes serve a Deus por um peso na consciência. Às vezes serve a Deus, irmãos, porque alguém disse a ele que se ele não servir vai para o inferno. Mas quem encontra essa virtude, irmãos, vai falar coisas boas, ele já vem com um riso no rosto e diz assim: você sabe que Deus é maravilhoso, você sabe que é bom servir a Deus. Você sabe que eu encontrei a resposta, que eu encontrei a alegria. Não simplesmente, irmãos, como muita gente a gente faz. Deus é bom, me ama. Jesus ama você, viu, meu irmão? Aí o cara do outro lado ama todos nós. O interessante é que o evangelho, às vezes, na boca do rico, é o mesmo evangelho que o crente acha que está pregando. Pregou para ele do mesmo jeito, às vezes que está precisando de conhecer a vontade de Deus, tanto quanto o outro, é aquele que está pregando, meu irmão, porque não tem fogo no coração dele. Não entende, irmãos, que o evangelho é bom. Às vezes a gente já acha, irmãos, que o evangelho é uma coisa inferior. Não é essa proposta aí, essa visão distorcida que a gente acha: poxa, eu vou chegar para alguém e vou dizer, você vai ser crente, vai deixar de beber. O cara vai estar com beber é bom. Vai ter que deixar de fumar. Ah, mas fumar deve ser bom, ele deve gostar. Deixar de ir para a festa. Poxa, eu sou doido, eu não vou falar isso que isso é bom nada. Não é bom para mim, agora para o outro não. A gente já vai, irmãos, com essa visão que o evangelho é uma proposta inferior. Quando na verdade o evangelho é a melhor coisa que encontramos. Irmãos, ninguém nessa terra tem uma proposta melhor do que a proposta do evangelho. Porque o evangelho, irmãos, traz ao homem o propósito para o qual Deus criou. Ninguém, irmão, tem uma proposta de vida. Nem toda a riqueza desse mundo tem uma proposta mais rica do que o evangelho. Nenhuma, irmãos, filosofia de autoajuda tem uma proposta de paz melhor do que a do evangelho. Nós fomos escolhidos para isso. Por isso que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas quando eu leio um texto como esse, irmãos, eu disse: Senhor, eu não merecia. E quando eu entendo que eu não mereço, mas Deus me chamou, Deus me colocou nesse povo, vem um peso de responsabilidade muito grande. Um peso de compromisso muito grande. Irmãos, às vezes eu digo assim, às vezes com uns colegas assim mais próximos: meu irmão, olha, pastorear é um negócio muito doido. Mas eu não posso abrir mão, irmãos, do chamado que Deus me fez. Porque eu acho que eu queria andar de bicicleta no domingo de manhã, por exemplo. Isso é normal. Queria ter as desculpas que muitas vezes você tem, meu irmão, para me dar. Mas o interessante
interessante é que Deus não me fez melhor do que vocês. O mesmo compromisso que tem que estar na minha vida, tem que estar na tua vida, meu irmão, porque nós fazemos parte do mesmo sacerdócio. Fazemos parte, irmãos, da mesma missão. Eu sou tão responsável quanto você proclamar as maravilhas de Deus aí nesse momento. Eu queria orar com vocês. Tanta coisa tenho feito.